Sabe, é curioso. O chão aqui, debaixo dos nossos pés, parece totalmente plano, né? Bem estável. Então, como foi que a humanidade sacou que a gente vive, na verdade, numa esfera gigante girando no espaço? Pois é, essa é a jornada para provar o formato do nosso planeta. Uma história que vai totalmente contra o que os nossos olhos nos dizem. Ok, vamos começar com uma pergunta. Já parou para pensar por que planetas como a nossa Terra são redondinhos, esféricos, enquanto umas coisas menores, tipo esse asteroide aí, são todas tortas, cheias de caroços? A resposta para isso, olha só, tá numa força fundamental que literalmente esculpe mundos. Então, a grande questão é essa mesmo. Se tudo que a gente vê parece reto, como é que provaram que o mundo é redondo? A gente vai fazer o seguinte, vamos bancar os detetives da ciência e seguir as pistas que a história deixou pra gente. Tudo para resolver esse quebra-cabeça. Qual é a verdadeira forma do nosso planeta? E a primeira peça desse nosso quebra-cabeça é uma força. Uma força que a gente não vê, mas que é super poderosa e que, curiosamente, tem um talento especial para criar esferas. Para entender como essa força funciona, é só imaginar o seguinte: pensa num objeto com muita, mas muita massa. A gravidade age como se fossem milhões de mãozinhas puxando toda a matéria desse objeto de todos os lados na direção de um único ponto central. E aí que está o pulo do gato. A gravidade é basicamente a grande escultora de planetas. Lá no comecinho, quando a Terra era jovem, super quente, meio mole, sabe? Essa força agiu sem parar, puxando tudo para dentro de todos os lados. Foi alisando as irregularidades e, com o tempo, moldou o planeta na forma mais estável que existe, uma esfera. Beleza, agora vamos fazer uma viagem no tempo. Mas uma viagem longa, para muito antes da gente sequer sonhar em ver a Terra lá do espaço. Foi nessa época que as primeiras provas começaram a aparecer e o pessoal encontrou elas olhando para o céu. Essa ideia de que a Terra é redonda, olha, não é nada nova. Já na Grécia Antiga, pensadores como Pitágoras já falavam nisso. Achavam que a esfera era a forma perfeita. Mas foi o Aristóteles que chegou com a primeira prova que dava para ver. Uma prova simples e, vou te dizer, genial. E a sacada genial do Aristóteles foi a seguinte. Ele reparou que durante um eclipse lunar, a sombra que o nosso planeta projeta na Lua é sempre um arco, é sempre curva. E aí ele pensou: puxa, a única coisa que projeta uma sombra redonda, não importa o ângulo, é um objeto redondo. Simples assim. Uma prova elegantíssima. Mas claro, não bastava só saber que a Terra era redonda. A curiosidade humana foi além. A próxima pergunta era: tá, mas qual o tamanho dela? E a resposta para isso veio de um experimento simplesmente incrível feito com, olha só, varetas e a luz do sol. Essa frase aí resume perfeitamente a grande ideia de um cara chamado Eratóstenes, que era bibliotecário lá na Grécia. Ele se ligou que as sombras, sim, as sombras, podiam dizer alguma coisa sobre a curvatura do planeta. O experimento dele foi simplesmente brilhante. Eratóstenes sabia que num certo dia do ano, bem ao meio-dia, o sol ficava exatamente em cima de uma cidade chamada Siena, e lá nada projetava sombra. Mas no mesmíssimo horário, em Alexandria, uma cidade mais ao norte, uma vareta igualzinha fazia uma sombra. Ele sacou na hora. Isso só podia acontecer se a superfície da Terra fosse curva. Então, usando a distância entre as duas cidades e o ângulo daquela sombra, ele botou a matemática para funcionar e chegou num número impressionante para a circunferência da Terra. E isso, gente, há mais de 2.000 anos. E o mais maluco é que quando a gente compara o cálculo dele com o valor que temos hoje, medido com satélites e tudo mais, a gente vê que ele foi assustadoramente preciso. É uma prova incrível do poder da observação e da matemática, né? Agora, vamos dar um salto na história, direto para a era das grandes navegações. Foi nesse período que o pessoal decidiu testar essa teoria do jeito mais prático possível, tentando dar a volta ao mundo. Então, entre 1519 e 1522, a expedição de Fernão de Magalhães saiu da Espanha com um objetivo: navegar sempre para o oeste. A viagem foi terrível, super longa, mas no fim os sobreviventes conseguiram voltar para o ponto de partida. E com isso, eles completaram a primeira viagem de circunnavegação da história. E essa era a ideia principal, entende? Se é possível navegar sempre na mesma direção sem nunca encontrar um fim, uma borda, e no final voltar para o mesmo lugar de onde saiu, bom, o planeta só pode ser redondo. Foi a prova física em escala mundial.
E com isso a gente chega na Era Moderna. Agora, a questão não era mais sobre analisar sombras ou fazer viagens longas. Era sobre finalmente ver o nosso planeta com os próprios olhos. Com a chegada da tecnologia, primeiro com aviões voando bem alto, depois com foguetes, a curvatura da Terra ficou ali, visível para quem quisesse ver. Não era mais uma dedução matemática, era uma imagem real, a curva do nosso mundo contra o preto do espaço. Até que, em 1972, a tripulação da Apollo 17 nos deu de presente essa imagem aqui, a famosa Blue Marble, a bolinha de gude azul. Foi a primeira foto da Terra inteira, toda iluminada pelo Sol. Virou o grande símbolo do nosso mundo, redondo, com um fim e lindo. A prova final, que não deixava mais nenhuma dúvida. Bom, a história poderia muito bem acabar por aqui, né? Mas a ciência é assim, sempre tem mais um detalhe, mais uma camada para a gente descobrir. Ok, a Terra é uma esfera, mas será que ela é uma esfera perfeita? Lisinha? A verdade é que não. Nosso planeta não é uma esfera perfeita. Se a gente pudesse tirar toda a água dos oceanos, o que a gente veria seria uma superfície bem irregular, cheia de montanhas gigantes e buracos super profundos. E essa forma real, meio amassada, tem um nome. O nome desse formato é geoide. Ele representa essa forma complexa, acidentada do nosso mundo. Então, mesmo que de longe, lá do espaço, pareça uma bolinha lisa e perfeita, aqui de perto a gente sabe que é um lugar cheio de texturas, de altos e baixos. Então, só para a gente fechar a nossa investigação, a gente viu que a gravidade foi a grande escultora, que a sombra na Lua foi a primeira pista, que o experimento genial de Eratóstenes foi a primeira medição, que as grandes navegações foram a prova física e, por fim, que as fotos do espaço vieram como a confirmação visual definitiva. E tudo isso leva a gente para uma última pergunta. A história de como descobrimos que a Terra é redonda nos ensina, mais do que tudo, a questionar aquilo que parece óbvio. Então fica a reflexão. O que mais, aí, no nosso dia a dia, parece simples, parece óbvio, mas na verdade esconde uma realidade muito mais complexa e fascinante. A curiosidade, como sempre, é o começo de tudo.